Irmãos, hoje a palavra de Deus fala uma coisa muito interessante. Nada mais Isaías capítulo 43 nos adverte claramente: não vos lembrareis das coisas passadas. Diz assim, não lembra mais da sua coisa passada. Não lembra mais. Não lembra. Então a gente não pode lembrar. Certo? Porque a Bíblia disse, Deus disse, não lembra mais. Isso quer dizer o quê? Esqueça. Essa coisa passada, não lembra mais. Não fala mais. Esquece o que Deus falou. Esse é Isaías 43. Mas se você virar 3 capítulos, 46, falou o quê? Agora, lembrai-vos. Pô, lembra ou não lembra? Agora Deus diz que agora tem que lembrar. Lembre. Peraí, Senhor. Não lembrar ou lembrar? Pessoal, o Senhor está com um problema aqui? O que o Senhor está mandando? Ele disse não lembrar. Tá? E depois ele diz que lembrar. Então, qual é o problema? Irmãos, lembra ou não lembra? Perguntei para vocês. Lembra ou não lembra? Ah, então tem coisa para não lembrar e também tem coisa para lembrar. Mas o que a gente faz? Coisa para não lembrar, isso a gente não esquece. Isso a gente lembra. O que a gente tem que lembrar, isso a gente esquece. A gente faz o contrário. Meus irmãos, a vida não é assim. Tem coisa para esquecer. E coisa para lembrar. Eu tinha um amigo. Ele sempre falava mal do seu pai. Ele sempre tinha raiva do seu pai. Por quê? O pai dele era zelador da igreja. Eu conheci ele assim que eu cheguei no Brasil, né? Um rapaz de 16 anos de idade tem vontade, cheio de energia, né? E sábado. E a gente trabalhava naquela época, né? Você sabe que seu pastor era costureiro, certo? Costurava toda sábado, depois da tarde, 2, 3 horas, é livre. Então a gente ia à igreja, a gente jogava ping-pong ou jogava futebol. Quem conhece aqui na rua Glicério, debaixo de viaduto, agora é perigoso. Naquela época era onde a gente jogava futebol de salão, sábado à noite. Naquela época a gente não tinha medo de ninguém. Pelo contrário, todo mundo tinha medo da gente. Todo mundo pensava que a gente era trombadinhos. Mas a gente jogava futebol lá. Meu amigo, ele sempre falava mal do seu pai. Por quê? O pai era zelador da igreja, ele tinha que limpar a igreja sábado à noite. Ele era fã de futebol. Aí a gente falava, rapaz, vamos jogar futebol. Ele, não, né? Eu tenho que limpar a igreja. Meu pai deixou tudo para mim. E ele xingava cada palavrão dentro da igreja, lavando a igreja. Coitado. Agora eu penso, por que a gente não ajudou ele? Né? Nosso grupo podia ter ajudado, né? E depois, a gente não ajuda. Se vira, rapaz, a gente jogava. Agora que está lembrando, por que a gente não ajudava, cara? E ele sempre xingava. Ele, sábado à noite, só fala palavrão. Dentro da igreja. Xingando o pai, xingando o mãe, xingando todo mundo. Xingando que para que seus amigos quebram a perna, não jogar mais futebol. Ele limpando, lavando a igreja. Quando eu encontrei ele, depois assim adulto, 20, 22, 23 anos, eu não gostava dele mais. Porque uma vez que eu encontrei ele, ele só falava palavrão. Começou com letra P, terminou com letra P. Começou com P, terminou com P. Eu falei, não dá assim. Tinha vergonha. Depois o tempo passou. Um dia ele veio aqui, uns 3, 4 anos atrás. Ele veio, já meia idade minha. Trouxe aqui seu filho. Aí eu estava entrando na igreja à tarde, seu filho, eu não sabia que
O filho dele estava aqui, estava entrando na igreja, ele estava sentado na banca aqui, sentado. Eu falei, primeira vez que eu olhei, eu falei assim, esse cara vai falar palavrão. Ele me viu. Ele falou, pastor Co, e depois ele falou palavrão ou não? Ele sempre falava, quando chama nome, depois sai de palavrão. Ele falou palavrão ou não? Não. Mas toda hora eu estava esperando, esse cara vai falar palavrão. Esse cara vai falar palavrão. Mas ele não, pastor Co, eu trouxe meu filho aqui. Aí eu falei, você tem filho? Meu filho cresceu, agora já tem 20 e poucos anos de idade. Ele não fala a língua coreana, porque ele nasceu aqui, né? Depois tem que sair palavra, né? Palavrão. Então, quando terminava a frase dele, ele sempre esperava o quê? Aquela palavrão. Porque ele só falava palavrão. Então, eu esperando toda hora a frase. Mas o homem tinha mudado. Ele mudou. Mas meu preconceito era o quê? Esperando ele falar palavrão. Toda a conversa da gente, ele não falou nenhuma palavrão. Aí, muito educado. Sim, pastor, muito obrigado. Eu posso deixar meu filho cultuar na sua igreja? Claro que pode. Mas fundo no fundo do meu coração, rapaz, fala logo palavrão. Fala logo palavrão. Como se fosse, até eu tenho saudade de ouvir palavrão na boca dele. E ainda, esse cara, agora chegou a hora de ele falar palavrão. Mas todo o tempo ele não falou palavrão. Porque ele já tinha mudado a vida. A gente é assim. Quando você tem preconceito de alguém, você acha que essa pessoa nunca se muda. Irmãos, nossa vida não é assim. A gente muda nossa vida por fora, por dentro. Até seu estômago, até seu intestino, até seu fígado, até seu pulmão, muda a pessoa. De acordo com a idade. Nossa aparência também muda. Por causa de gravidade, mulheres, todas as coisas caem para a terra. Mulheres querem tentar manter sua posição, mas pela gravidade que Newton descobriu, que todas as coisas caem. Irmãos, todo mundo, até a aparência muda. Até jeito de pensar muda, pessoal. Na verdade, a gente vive cheio de mudança, não é assim? Como mudou? Aparelho de celular. Quando saiu o primeiro celular, lembra, pessoal? Aquele era tijolo. Se alguém anda com aquele tijolo agora, pensa que é arma. Mas era celular mais caro daquela época. Lembra, pessoal? Irmão, todas as coisas mudam. Mas pena que a gente não está acostumado com a mudança. Mudança é nosso amigo. Todas as coisas mudam. Mas a gente não tenta se mudar. Uma vez que você levou bronca do seu pai, fundo no coração você sempre lembra aquela bronca. Uma vez que você foi realmente ferido o seu coração pela sua mãe, você nunca esquece. Uma vez que você é humilhado pelo seu próprio marido, esposa, você não esquece. Mas pessoas mudam, pessoal. Disse a palavra de Deus hoje, não lembra essas coisas. Já imaginou se Deus lembra nossos pecados? O que seria de nós? Ele não lembra de nossos pecados. Amém? Ele não lembra. Irmãos, o que é perdão? Perdão não é que você deixa a pessoa pisar toda a sua vida, humilhando, chicoteando, xingando, humilhando toda a sua vida, que a pessoa passa por cima de você. Isso não é perdão. Sabe o que é perdão? Sabe o que é perdão? Sabe o que é perdão? Perdão é você pensa aquela pessoa que fez coisa errada, mas você lembra assim, aquela pessoa, naquele instante, naquele momento, fez besteira. Por quê? Aquela pessoa não estava bem. Quem somos nós? Quem é perfeito toda hora?
Mas a pessoa pega que pessoa que não estava bem, emocionalmente, mentalmente, fisicamente, financeiramente, que a pessoa não estava bem. Com esse problema, a pessoa quer acabar com as vidas. O que é perdão? Aquela pessoa fez aquela besteira porque não estava bem. Não estava seus melhores condicionamentos. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse: Abba, Pai, perdoa seus pecados, porque eles não sabem o que está fazendo. Se a pessoa soubesse, faria isso. Se a pessoa estivesse normal, faria isso. Porque a pessoa não estava bem. Mas as pessoas ficam com aquele estado anormal, aquele estado ruim da pessoa, resto da vida. Isso se chama o quê? Sem perdão. Deus disse: não lembra essas coisas. Mas disse Deus outra vez: lembra vós. Capítulo 46, versículo 8 e 9. Lembrai-vos disto, tende ânimo, tomai a sério, prevaricadores. A gente era prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus. Deus está falando, não há outro semelhante a mim. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer, o quê? Deus. Se nós vivemos pela sua misericórdia de Deus. Se nós fomos perdoados pela sua graça. Se nós somos perdoados por Ele, a gente também tem que perdoar outra pessoa. O que é, em primeiro lugar, perdoar? Agora a gente aprendeu, né? O que é perdoar? Perdoar a pessoa que passou por cima, pisando você? Não, perdoar que aquela pessoa fez aquela besteira porque não estava bem. Não estava em suas melhores condições. Isso que tem que lembrar, porque todos nós, a gente fez besteira. Porque não estava em condições bens. Talvez emocionalmente, talvez financeiramente, talvez no relacionamento. Talvez você não entendeu bem. Irmãos, a gente tem que mudar. Não tenha medo de mudar. Sabe o que Helen Keller falou? Helen Keller falou o seguinte: vida é uma aventura. A aventura de mudar a sua vida. Senão, não é a vida. Helen Keller 그랬어요. 삶은 모험이다. 변하는 모험이다. 만약 그렇지 않다면 아무것도 아니다. Diz certamente Helen Keller. Vida é o quê? Aventura de mudança, não é assim? A pessoa de Rondônia está aqui, não é uma grande mudança? Se você não fez isso, você acha que o quê? Mundo é Rondônia, paraíso é Rondônia, inferno é Rondônia. Você acha que tudo é Rondônia? Ainda bem que jovens saíram de Jacobina. Se não pensa que Jacobina é, claro que Jacobina é uma das melhores cidades. Não é amém? Vontade de fugir de lá. Tudo bem. Mas uma vida é o quê? Cheia de aventura. Não tenha medo de mudar a sua vida. Amém? Aí Deus disse, então você tem que saber fazer duas coisas. Não lembrar as coisas que devem ser esquecidas. Amém? E lembrar as coisas que têm que ser lembradas. É o quê? Deus, pela sua misericórdia, perdão que nós vivemos, pelo seu amor, pela sua graça que nós vivemos. Amém?